Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de segunda-feira traz o título Justo e Justificador. Levando em consideração, irmãos, que só quem fez isso, que só quem teve esse atributo, esse título, foi Cristo. E por quê? Eu quero deixar bem claro para vocês que quando o pecado entra no mundo, o ser humano estava propenso a perder a vida eterna. De fato, ele estava disposto, ele se sujeitou, melhor dizendo, à perda eterna. A frase de Cristo, a advertência era: no dia que você comer, certamente você vai morrer. Então, Adão e Eva fazem uso daquilo que foi proibido por Deus, e então agora eles passam a ser candidatos à perdição eterna. Era assim: antes do pecado, Adão e Eva tinham a vida eterna condicional, ou seja, a vida eterna estava condicionada à obediência. Quando eles comem do fruto da árvore proibida, eles passam até agora a morte incondicional. Independente do que eles fizessem, eles iriam morrer, não tinham o que fazer. Porém, a morte que ele morreu, Jesus veio, eles morreram a morte natural, essa que nós todos estamos propensos aí, mas ele veio esmagar ou destruir a morte eterna. E isso tornou de Cristo justo e justificador. Em que sentido? A lei exigia a morte do pecador. Jesus assumiu a humanidade para, através da sua humanidade, dar ao pecador a esperança de salvação. Então ele foi justo no sentido de ter respeitado a lei em conceder a punição que a lei exigia. Eu vou morrer a morte eterna. E na questão de justificador, que é aquilo que ele atribui à nossa condição, ele foi justificador, pois através de sua morte ele nos deu a condição de que, crendo nele, fazendo justiça, fazendo jus o que Cristo fez, aceitando o seu sacrifício, a vida que Cristo teve em sua morte passa a ser nossa. A vida que ele teve antes de assumir a humanidade passa a ser nossa. Ou seja, nós adquirimos por justiça de Cristo. Não há mérito em nós, não há merecimento de nossa parte, não há nada que nos credencie a vida eterna. É unicamente, como Paulo fala aos Efésios, né? É unicamente pela graça de Deus. É o dom que ele nos concedeu. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então a graça foi concedida por Cristo em sua natureza humana, e a fé é uma ferramenta que ele nos concedeu através do Espírito Santo para que alcancemos essa graça. Então nada é nosso. A graça foi parte de Deus e nos concedeu salvação. A fé é uma ferramenta que o Espírito Santo nos deu, tanto como um fruto quanto um dom, para que através dessa graça imerecida, dessa dádiva que Deus nos concede, nós possamos aceitá-lo todos os dias. Ou seja, se você desenvolver a fé que ele lhe concedeu, você alcançará a salvação em Cristo. Então nada há de mérito em nossa parte. Não existe mérito em nós em termos a salvação. Eu aceitei, eu sou um salvo porque eu obedeço à lei. Eu sou salvo porque eu guardo os mandamentos, eu guardo o sábado. Não. A salvação é um mérito unicamente de Cristo. E ele realizou isso na cruz. Por isso que o título Justo e Justificador. E ele era o único que poderia fazer isso. Não era um anjo que poderia fazer, irmãos. Jesus, quando vem à Terra e assume a humanidade, em sua humanidade ele passa por todas as características de um ser humano. E através dessas características ele se torna o nosso eterno substituto e salvador. E para que causa ele veio a este mundo? Olha só o texto de Hebreus, capítulo 2 e o verso 14. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o Filho, Jesus, se tornou também de carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aquele que durante toda a vida estiveram escravizados pelo pecado. Então, assim, a gente entende, irmãos, que o pecado nos trouxe escravidão. Cristo veio nos trazer vida. E louvado seja o seu nome, porque ele esmagou, ele desfez as obras do inimigo. O inimigo, ele é o pai da mentira. Jesus veio com a verdade. O inimigo é injusto em tudo que ele faz. Jesus veio com a sua justiça. O inimigo trouxe perdição. Jesus veio e trouxe salvação. O inimigo veio e trouxe inimizade entre a nossa natureza e a natureza divina.
Cristo, através do texto de Romanos, fala assim: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Nós, pela graça de Cristo, somos reconciliados com Deus. Então, o que o inimigo veio fazer, Cristo, em sua humanidade, desfez todas as obras do diabo. Mais uma vez, eu vou repetir para vocês aqui o que eu falei ontem. Leia os textos que está aqui. Todos esses versos, irmãos, leia. Deuteronômio 32, verso 4, 1 Samuel 3, 18, Salmos 145, verso 17, Daniel 4, 37, Abacuque 1, 13, Apocalipse 15, 3 e Gênesis 18, 25. São os textos que estão no rodapé da lição de escola sabatina de hoje. Então eu apelo a você, faça bom uso dessa leitura e que Deus nos faça entender que a graça de Cristo nos alcançou. A sua graça nos salvou. Nada há de mérito em nós. Ele foi justo por pagar a lei e tornou justificador para aqueles que têm fé nele, o aceitarem e nele sermos unicamente salvos. Deus seja louvado por isso. Obrigado, Jesus, por ter feito tão grande sacrifício por um pecador tão miserável quanto eu e por ter amado sempre. Nunca, irmãos, nunca. A justiça de Cristo deve ser incompatível ao seu amor. Eles trabalham em unidade. Jesus, Deus, ele é amor e por isso é justiça. Jesus é justiça e por isso é amor. Os seus atributos, eles se relacionam, não são duelados entre um e outro, como alguns falam, Deus é amor, mas também é justiça, como se fosse um ato punitivo. Não. Deus é justiça porque ele ama, e ele ama porque ele é justo. Então, os dois atributos de Deus se relacionam, não são divergentes entre si. Vamos orar e agradecer a esse Pai Celestial por tão grande salvação? Querido Pai Celestial, muito obrigado por teres enviado o teu Filho, Cristo Jesus. Obrigado por teres enviado o Espírito Santo. Espírito Santo, muito obrigado por teres enviado ao nosso coração a dádiva da fé, que através do Senhor, Espírito Santo, nós possamos desenvolver a nossa crença em Ti. E através dessa confiança, dessa crença, possamos desenvolver aquilo que o Senhor nos deu, que é a fé em Ti tão somente. Perdoa, Pai, nossos pecados e nos ajuda a conhecermos a Ti cada vez mais, de tal maneira que possamos Te amar e respeitar a Tua santa e boa vontade. Dá-nos neste dia a Tua paz, Senhor, perdoa nossas faltas e permanece conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, irmãos, um ótimo dia em sua presença e que Deus te abençoe ricamente. Até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.